Pessoal, boa noite, boa noite. Bom, vamos esperar o pessoal que está entrando e nós vamos já iniciar aqui a nossa apresentação. Dou as boas-vindas a todos. Devido ao volume, né, de participantes que nós temos previsto para essa assembleia, nós programamos uma transmissão onde vai ser a interação somente via bate-papo aqui do Zoom. Então, eu peço a todos que mantenham o seu áudio, o seu vídeo desligado, por favor, e mandem as suas dúvidas e ali pelo bate-papo. Bom, nem todos vocês, pela lista de inscrição que nós avaliamos, são clientes da Winker. Então, eu vou fazer uma pergunta bem rápida sobre o que é o encontro, né? O que a gente vai apresentar hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou uma das fundadoras da Winker, o meu nome é Mariana, eu moro em Florianópolis, morei bastante tempo em São Paulo, moro lá e cá. A nossa empresa, ela fica em Santa Catarina, fica em Florianópolis, é uma empresa de tecnologia bastante jovem, e nós somos em 3 sócios fundadores atuantes. Então, sou eu que cuido da área de relacionamento, então muitos de vocês já conversaram comigo, e se não conversaram, provavelmente irão conversar em algum momento, né? Eu me envolvo bastante com a área de atendimento, de relacionamento com o cliente, principalmente depois que o cliente já é cliente da Winker, né? E eu tenho 2 sócios, né? Ambos da área de tecnologia, e o Henrique e o Eric. Acredito que eles estão online aqui, o Eric acredito que está online também participando. Esse é um evento muito importante para a Winker. Eu acho que quem conhece um pouquinho da Winker sabe que a gente não costuma fazer eventos, nós não costumamos aparecer muito, né, nesse tipo de mídia. Nós acreditamos no movimento natural do mercado, mas nós fomos muito demandados pelos nossos clientes a fazer essa live, a fazer esse treinamento virtual, justamente para que o mercado tenha mais segurança, tenha mais propriedade em fazer assembleias virtuais. Eu queria falar, antes de a gente mostrar, né, o treinamento em si, só para a gente entender um pouquinho da dinâmica, o objetivo, né, desse encontro é a gente realmente mostrar a plataforma, mostrar como fazer uma assembleia virtual. Mas, evidentemente, que eu não quero fazer aquilo que às vezes a gente vê em algumas lives, de uma apresentação muito superficial. Eu quero realmente que vocês saiam dessa live com coisas significativas para vocês, né, que seja 1, 2, 3 conselhos que vocês possam efetivamente usar no dia a dia de vocês, né, com a nossa plataforma. Então, a agenda, em resumo, como que a gente vai criar uma assembleia, como que nós configuramos essa assembleia e as pautas na Winker, e como que funciona a votação, apuração e resultados. Então, eu vou sempre fazer esse link, tá, da nossa apresentação aqui com uma assembleia real. Então, se essa fosse uma assembleia real, vocês teriam assinado a lista de presença, como fizeram, nós teríamos feito as comunicações prévias, né, os nossos clientes devem fazer sempre as comunicações prévias, então até peço desculpa, mandei várias mensagens para vocês, porque eu acredito que todas elas podem servir para vocês, inclusive, como modelos para vocês utilizarem depois. Apesar de todos esses modelos estarem disponíveis no nosso manual de Assembleia Virtual, que todos os nossos clientes têm acesso. Então, eu já mandei essas mensagens para vocês também terem como exemplo, tá? Então, se essa fosse uma assembleia real, você teria os moradores entrando, você teria dado um tempo, provavelmente, para a segunda chamada, salvo se a gente tivesse o quórum, né, para iniciar na primeira chamada. Então, é importante que vocês saibam que numa assembleia virtual não deve se mudar aquilo que é presencial. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Então, o quórum é muito importante, né? A gente tem uma participação bastante grande na assembleia virtual e, às vezes, a gente consegue mais de 50% das unidades antes da segunda chamada. E aí você inicia a assembleia. Primeira coisa, definir, né, a questão do presidente e secretário e fazer a leitura do edital. É muito parecido com a dinâmica que eu estou fazendo hoje.
com a diferença de que o presidente, geralmente, ele é um presidente sugerido, né, pela administração. Se não teve uma sugestão, as pessoas podem se candidatar na hora ali pelo bate-papo. Então, é sempre importante vocês terem alguém, como eu tenho aqui a Gabriela, olhando o bate-papo, para justamente ajudar a tocar essas duas coisas. Uma pergunta do João: a lista de presença é a partir da entrada do aplicativo, acessando a Assembleia? Muito bom, João. Sim, no momento em que vocês acessaram pelo aplicativo ou pelo site a Assembleia, vocês assinaram a lista de presença. Naquele momento, há um registro, inclusive, do IP que vocês estavam, quando fizeram isso, junto do usuário de vocês. Lá no final do nosso treinamento, eu vou mostrar como que fica a lista de presença, vocês vão ver os dados de vocês lá, inclusive, tá? Bom, vou seguir aqui, pessoal. Já falei um pouquinho sobre a Winker, né? O que nós somos, uma empresa catarinense. Eu resolvi trazer aqui para mostrar uma foto de Florianópolis com uma paisagem com neve, né? Que é uma coisa que talvez muitos de vocês não conheçam. Então, é uma curiosidade sobre a nossa ilha aqui, que nós já tivemos, apesar de ser muito conhecidos pela praia, nós já tivemos neve aqui no Morro do Cabirela, que é uma cidade ao lado de Florianópolis. Mas essa é a visão do Ribeirão da Ilha, né? Todos vocês devem conhecer o Ribeirão da Ilha, recomendo que visitem. E que a Winker está aqui realmente de portas abertas para receber todos vocês. Quando estiverem passando aqui pela nossa cidade, vai ser um prazer recebê-los aqui. A nossa equipe é bastante multidisciplinar, tem todo tipo de perfil profissional aqui. O nosso objetivo, quando nós selecionamos o time, é justamente achar pessoas que gostem de atender, né? Que gostem de servir. Então, esse é o principal e o restante a gente constrói ao longo do caminho dessa pessoa no nosso time. Nós sempre somos uma extensão da administradora. Eu sei que tem vários clientes muito queridos nossos aqui, que eu fiquei muito feliz de ver na lista de presença. A gente tem, às vezes, a sensação de que esse tipo de evento é muito focado para quem ainda não é cliente. Então, eu fiquei muito feliz de saber que os nossos clientes estão aqui participando desse evento que a gente preparou com bastante carinho. E eles podem, né, sentir isso já, que nós trabalhamos sempre com uma extensão da administradora, né? Nós cuidamos realmente da imagem do nosso cliente, não só da administradora, mas do síndico, do corpo diretivo, dos próprios condôminos. Nós estamos sempre tentando fazer parte realmente do ecossistema. Nós não atuamos só como um prestador de serviços de tecnologia, né? Isso é sempre complexo de fazer, mas é sempre o nosso target. E nós somos realmente mais do que um software, né? Nós não entregamos somente uma ferramenta e boa sorte. Nós realmente nos preocupamos se essa ferramenta está sendo realmente útil para vocês e se ela está sendo bem utilizada e se ela é segura, se ela está dando respaldo para vocês. Então, a gente realmente trabalha de um jeito um pouco diferente do mercado. Bom, não vou estender muito falando da Winker, quero falar da Assembleia Virtual na prática, que eu sei que é o desejo de vocês, é a minha menina dos olhos, desde fevereiro, quando a Winker se propôs a ajudar nessa pandemia e virou noite, né? Várias pessoas da equipe viraram noite para a gente fazer um módulo de Assembleia, porque se fosse para fazer tinha que ser bem feito, então nós demoramos para fazer aí pelo menos 15 dias focado somente nesse módulo e ficou maravilhoso, a gente continua evoluindo, mas é algo que a gente se orgulha bastante e fico feliz de compartilhar com vocês. Muitos me perguntam por que os condomínios estão aderindo à Assembleia Virtual. Todos sabem que por conta da pandemia, né? É o motivo principal. Mas ele já não é mais o único motivo, né? Muitos procuram a Assembleia Virtual porque precisam de uma adesão maior nas assembleias, né? Fazer uma assembleia com 100 apartamentos e 15 pessoas aparecerem é frustrante, né? Não é efetivo, você não está realmente representando o teu papel como administrador daquele condomínio, você não consegue ecoar os teus desejos como gestor, tanto como síndico, como administrador. Então, muitos procuram hoje a Assembleia Virtual justamente para permitir que pessoas como eu, enfim, como muitos de vocês, que não podem estar fisicamente no condomínio ali às 7, 8 horas da noite, e a gente possa participar das decisões que nos afetam, né? Muitos preferem a Assembleia Virtual porque ela dá mais condições de participação positiva e coerente. O que isso significa, né? Que no momento em que você consegue preparar adequadamente uma Assembleia Virtual, você consegue dar aos moradores, aos condôminos, condição de eles realmente entenderem o que é aquela pauta e terem insumos suficientes para tomar a decisão. Então, isso é muito legal. Facilita a construção de respostas estruturadas. Eu acho muito legal essa parte, porque como a gente tem a condução via bate-papo,
a gente consegue, muitas vezes, preparar uma resposta mais estruturada do que a gente daria no ao vivo, né? Na frente de um morador, às vezes, mais alterado. Então, a gente consegue construir respostas mais estruturadas, mais efetivas. Facilita a construção da ata, né? Nós temos todos os relatórios que facilitam isso, o registro da ata também. Tenho duas perguntas, tá? Vocês já registraram em cartório alguma ata de Assembleia Virtual? Sim, temos muitas atas, na verdade, todas as nossas assembleias até então, nós temos, pode até conferir o número de assembleias que nós já temos, mas mais de 400, isso eu tenho certeza. Quase 600. Quase 600 assembleias realizadas, a maioria delas eu não tive nem participação, né? Eu não me envolvi diretamente, mas nós sabemos que todas elas passaram por registro, pelo menos não tivemos ciência de nenhum problema. Lembrando que o registro, gente, de uma ata de assembleia, ele não depende necessariamente da ferramenta que você usou para fazer a assembleia virtual. Depende de você ter respeitado os ritos legais, e é justamente isso que eu vou falar logo na sequência. Quem que fez essa pergunta? Foi o Márcio e a Joyce e o Rodrigo já responderam por ele. Ah, legal. E também, gente, a Assembleia Virtual está sendo bastante popular hoje em dia porque ela está mais adequada à nossa realidade, né? Não faz sentido a gente sair para trabalhar todo dia usando o Uber, o Waze, comunicar-se o dia inteiro pelo WhatsApp, qualquer pesquisa que a gente faz, usar o Google, se comunicar com os nossos amigos pelo Instagram, usar o iFood para pedir as nossas comidas à noite. Então, não faz sentido a gente viver toda essa tecnologia durante o dia inteiro e chegar à noite e fazer uma assembleia presencial, né? Não tem necessidade. Então, é isso que a Winker tenta encaixar, né? Ajudar o mundo condominial a evoluir na mesma velocidade que os outros cenários que nós vivemos, porque nós vivemos nos dois, né? Como que um evolui tanto e o outro não, né? Então, a gente ajuda isso a acontecer de uma forma boa, né? Saudável, gostosa, não pode ser algo violento. Então, eu vou para o próximo assunto, que é justamente a pauta do que foi perguntado ali. Se a assembleia virtual é legal. Gente, a assembleia virtual, ela é legal quando a gente consegue, através dela, seja presencial, virtual, né, mista, seguir todos os ritos e preceitos legais de uma assembleia, né? A gente tem alguns ritos ali que é a convocação tem que acontecer da forma prevista em convenção. A lista de presença precisa existir, essa coisa de fazer... eu já vi assembleia virtual, já ouvi falar, né? De assembleia virtual feita por grupo de WhatsApp. É muito arriscado, você não tem ali um registro realmente de quem entrou, né? Não é uma informação oficial, enfim, sigilosa, criptografada. Então, é muito perigoso você usar uma ferramenta errada para fazer uma lista de presença, né? A ferramenta que você vai usar ajuda bastante na legalidade da sua lista de presença. Permitir procuração, né? Então, dos ritos da assembleia virtual ou não, é permitir a procuração, e você precisa orientar previamente como que a procuração é aplicada. Você tem que ter a definição de presidente e secretário, fazer a leitura de edital no momento da abertura da assembleia, né? Isso é previsto em convenção. É importantíssimo e fundamental, e eu vou dar uma pausa para que vocês gravem isso, que se permita o direito à manifestação dos moradores, né? Existem assembleias que eu conheço, eu sei que foram feitas, que não permitiram que os moradores se manifestassem de alguma forma. Isso é extremamente perigoso, né? Eu acho muito perigoso, porque você quebra um direito que o morador, o condômino tem, né? O direito à manifestação. Então, essa manifestação, ela pode acontecer previamente à assembleia, você pode ter uma forma de eles se comunicarem entre eles, inclusive via Winker, num grupo, né, de mensagens, a gente tem ali a categoria grupos, você pode criar grupos, eles podem discutir ali antes da assembleia. Durante a assembleia, se você não quer fazer uma transmissão ao vivo, onde todos falem e mostrem vídeos, o que seria inviável numa assembleia grande, né, só numa assembleia com poucos participantes isso é possível, ou é adequado, mas você não é obrigado a permitir o direito à manifestação de fala verbalmente, né, ou vídeo. Você pode permitir por escrito, desde que você não tire o direito do morador de se manifestar. O registro da ata é super importante, a construção da ata, né? É preciso que haja uma ata dessa assembleia, a publicação, o registro em cartório. A ferramenta que vocês vão utilizar, ela precisa ser auditável, você tem que ter uma forma de rastrear o usuário e senha tem que ser criptografado,
No nosso caso, a gente registra o IP, é fundamental. Eu conheço ferramentas que não registram o IP e são utilizadas e têm atas registradas, né? Não tem problema nenhum, assim, a grosso modo. Mas se você garante o registro de IP, é uma coisa a mais para te dar segurança na hora de registrar essa ata. E ter sistemas antifraude. A Winker, por exemplo, tem vários dispositivos antifraude que os clientes, quando vão conhecendo a nossa ferramenta, eles vão se ambientando nesses itens, né? Inclusive, um dos itens, né, que eu sempre cito é que no momento da apuração, que você tem 2 votos da mesma unidade, às vezes uma copropriedade, você não sabe o que eles votaram antes de apurar qual voto é válido. Então, o teu critério de desempate, ele não pode ser o que a pessoa votou. Então, esse é um dos requisitos que nós usamos para garantir que o sistema seja antifraude. E outras exigências da convenção, como o quórum, que você precisa ter para a primeira e segunda chamada ou para alguma decisão, o controle da inadimplência, que se quem está inadimplente pode votar ou não, então você tem que manter isso. Como que funcionam os cargos eletivos, quem pode, né, se candidatar. Então, essas regras é que você precisa seguir. A ferramenta é importante. Eu diria que a ferramenta é fundamental, mas mais fundamental do que a ferramenta que vocês vão usar para a Assembleia Virtual é vocês não abrirem mão desses ritos. Tem alguma observação? Eu queria ver se o Walter está online, não sei se ele quer completar alguma coisa. O Dr. Walter é nosso parceiro aqui, nosso confidente nos aspectos jurídicos da Assembleia Virtual, esteve conosco desde o início, quando nós começamos assumimos essa aventura de construir esse módulo, assim, do dia para a noite por conta da pandemia. Ele realmente é o nosso grande parceiro, nosso mentor, né, nesse assunto de Assembleia Virtual especificamente. Ele está online. Walter, eu não sei se você quer se manifestar sobre essa questão que nós estávamos tratando agora, quer fazer algum complemento? Se você quiser, a gente pode te dar um microfone aqui. Acho que não, né? Tá, se depois... Na verdade eu respondo pelo bate-papo, que acho que fica mais tranquilo para todo mundo. Ah, então tá bom. Legal, legal. Muito bom, Walter. Obrigada, viu? À disposição. Eu vou seguir, então, aqui na nossa apresentação, pessoal. Eu vou já partir agora para realmente a gente começar a criar a Assembleia Virtual na Winker. Eu quero reforçar que, apesar de a gente estar parando alguns momentos para responder algumas questões ao vivo, continuem colocando no bate-papo, porque a gente vai ter um momento aqui, um pouquinho depois dessas telas que eu vou passar agora, onde a gente vai parar só para responder as dúvidas que vocês estão colocando no WhatsApp ou para fazer algum no bate-papo, ou para fazer algum reforço de alguma coisa legal que tenha sido trocada ali, tá? Não se acanhem, continuem registrando ali. E é uma pena que eu não estou vendo o bate-papo, porque eu estou na apresentação, estou transmitindo minha tela, mas estou super curiosa para saber o que vocês estão falando. Realmente está sendo uma coisa bem gostosa aqui para a gente participar desse evento, tá? Eu vou seguir, então, para o que eu planejei mostrar para vocês, que é como que se cria a Assembleia Virtual na Winker, tá? Agora eu vou fazer uma coisa aqui que até fica legal de vocês verem, né? Eu não tenho muita prática com o Zoom, aposto que vocês, inclusive, têm mais prática do que eu no uso do Zoom. Mas eu vou mostrar o meu PowerPoint ao mesmo tempo, isso aqui é um PowerPoint que vocês estão vendo, e ao mesmo tempo eu vou intercalar com a tela do sistema da Winker, onde eu vou mostrar algumas coisas do sistema da Winker, tá? Então isso é possível vocês fazerem na máquina de vocês, eu vou tentar mostrar aqui, mas pratiquem que existem formas de fazer isso na vida real, numa assembleia real. Então agora eu vou mostrar para vocês 3 coisas. Como que a gente vai criar a assembleia na Winker? E eu quero, aos poucos, né, enquanto eu mostro isso para vocês, eu quero fazer alguns reforços conceituais, né? Eu costumo falar que a Winker não é só uma ferramenta. Nós realmente ajudamos você a fazer todas as boas práticas que nós conhecemos. Então, tudo que nós aprendemos, agradeço a todos os nossos clientes que compartilham com a gente, clientes e não clientes, né? Às vezes, pessoas interessadas na nossa plataforma nos ensinam coisas e nos permitem compartilhar com outras empresas, outros colaboradores do mercado. Então, vocês acabam ajudando a elevar a régua, né, do entendimento do que é uma Assembleia Virtual e acaba que todos se ajudam. Então, agradeço muito a vocês pelas contribuições. O que eu estou falando aqui eu aprendi com vocês, com certeza, muito com o Dr. Walter, mas muito com os nossos clientes também. Primeira coisa, pessoal, quando você for fazer uma assembleia virtual ou não, você tem que ter uma pauta. Quais são os temas que você vai tratar naquela assembleia? E a partir dessa pauta, o que eu tenho que decidir naquela assembleia é que você vai decidir a dinâmica, não o contrário. O que eu quero dizer com a partir da pauta defino a dinâmica? A partir da pauta, se eu tenho, por exemplo,
uma pauta onde eu vou apresentar um projeto de reforma para o condomínio, é legal ter um recurso audiovisual para isso, não apenas um PowerPoint, né? É legal ter um vídeo de uma apresentação de vocês, ou uma transmissão ao vivo, mas um recurso audiovisual. Porque às vezes um projeto de reforma no condomínio é algo um pouco mais complexo de a pessoa entender apenas por uma planilha ou por um PowerPoint. Então, por isso que eu coloco essas coisas nessa ordem, define a pauta, e aí então define que tipo de dinâmica você vai dar no dia, né? Então, os recursos audiovisuais você vai definir a partir da pauta. Quanto tempo a Assembleia vai estar aberta também é conforme a pauta. Então, se você vai aprovar a prestação de contas e previsão orçamentária, é importante você dar aí um período maior de Assembleia, 24 horas, para as pessoas terem tempo de realmente verem os documentos que você está disponibilizando, né? Mostra boa fé, mostra boa vontade, então é legal fazer um pouquinho maior o tempo. Se é uma pauta para aprovar coisas simples, a gente está definindo aqui 4, 5 regras para a reabertura da piscina. A pauta é só essa. Não precisa deixar 24 horas, você pode deixar ali 4 horas, no máximo já está bom. Quem não pôde entrar na abertura, entra um pouquinho depois, registra a sua decisão e pronto. É importante você ter a questão das candidaturas, quando existe, né, eleição de síndico, eleição de conselho, às vezes é necessário uma transmissão ao vivo ou um uso de vídeo também, né, para que eles se apresentem. E também é importante você definir como acontecerá as procurações, se eles vão fazer a partir do aplicativo da Winker, o envio de procurações, nós temos o recurso para isso, ou se você vai ter um e-mail onde eles vão passar essa informação ou via mensagens da Winker, você tem que definir essa dinâmica. Você publicou o edital, está definido que hora começa a assembleia, de qual dia? E a hora que termina, gente, assembleia virtual tem horário de término, é importante você definir. Por quê? Porque justamente ela é assíncrona, né? Então, síncrona é quando nós estamos todos numa assembleia presencial e todos têm que estar no mesmo ritmo. Na virtual isso não acontece, a gente pode ter um ritmo diferente, eu posso entrar 20 minutos depois, votar e sair, né? Não preciso ficar a assembleia inteira. Isso é uma coisa legal da assembleia virtual. Então, nesse sentido, vocês têm que definir sempre um horário de término, tá? Para justamente todos saberem até que momento ele pode entrar na assembleia. Publicou o edital, vamos configurar a assembleia na Winker, tá? Antes de eu mostrar a assembleia na Winker, eu vou colocar algumas dicas na nossa apresentação que talvez vire um outro treinamento, tá? Especificamente, às vezes, por exemplo, sobre Zoom, né? Que Zoom é uma coisa que tem bastante dúvida. Então, eu já vou mandar aqui uma dica importante. Nunca, jamais enviem o link da transmissão ao vivo em separado para alguém, né? Pelo WhatsApp, por e-mail, não mandem. O link da transmissão ao vivo, ele tem que estar acessível dentro da plataforma de assembleia virtual. Por quê? Porque a pessoa já assinou a lista de presença, aí ela vai entrar na assembleia. Além disso, além de te dar mais respaldo técnico, né, com relação à lista de presença, porque muitos, se forem direto no Zoom, não vão voltar na assembleia para assinar a lista, votar, eles querem fazer tudo pelo Zoom. E o Zoom não tem todo o respaldo, toda a organização, enfim, que você preparou lá na assembleia da Winker, né? Ele é um adereço. Então, a gente precisa realmente fazer o link somente através da assembleia virtual da Winker, né? Assinei a minha, ou do aplicativo da administradora, né? Grande parte, acho que 90% dos nossos clientes usam o aplicativo próprio da administradora, então eles entram por ali para assinar a lista e então clicar no link de transmissão. Isso vale para Zoom, mas vale para qualquer ferramenta de transmissão ao vivo, tá, pessoal? Todo mundo fala do Zoom e tal, que o Zoom é a melhor, realmente é uma ferramenta excelente, mas não precisa ser Zoom, pode ser qualquer outra ferramenta de transmissão ao vivo. No nosso manual lá a gente sugere algumas, tá? Então agora eu vou mandar... e aí eu só para complementar, não é só pela lista de presença e pela organização da Assembleia, é por uma questão de segurança. Então existe uma coisa, infelizmente, né, a internet é assim, vai evoluindo, mas... Diego, usuário. Existe uma coisa que, assim, a internet vai evoluindo e as coisas vão evoluindo, os hackers vão evoluindo junto. Então, existe uma coisa agora chamada Zoom Bombings, não sei se vocês conhecem, que são hackers que invadem transmissões ao vivo para compartilhar conteúdo adulto e fazem uma algazarra. Então, isso só acontece quando o Zoom não é configurado da forma correta. Então, os nossos clientes que utilizam o Zoom, a gente tem uma ficha de recomendações que nós mandamos. Toda vez que o cliente ativa o Zoom, ele recebe essa ficha de recomendações com essas
sugestões, tá? Eu vou agora configurar a Assembleia na Winker, eu vou partir da nossa Assembleia que nós estamos utilizando aqui no Ilha da Magia. O Ilha da Magia, como quem não conhece, o Ilha da Magia é um apelido de Florianópolis, né, que é a cidade onde a Winker está. Então, usei esse nome, é um nome aleatório, poderia ser qualquer outro, tá? É um condomínio fictício, ele não existe. E eu criei aqui alguns documentos, algumas coisas fictícias para vocês conhecerem como funciona o sistema Winker. Quem não é cliente, é importante essa primeira experiência. Quem já é cliente, já está careca de conhecer a nossa interface. Na nossa transmissão aqui, na nossa live, nós temos tanto síndicos quanto conselheiros, nós temos administrador, acredito que nós temos até moradores que são interessados no assunto de assembleia, tá? Então, me desculpem se eu for muito rasa nas recomendações aqui, mas eu vou tentar explicar para quem não conhece a Winker algumas coisas. Essa visão que vocês estão vendo aqui é a visão minha de síndica. Eu estou como síndica no condomínio Ilha da Magia, tá? Então, ela é muito parecida com a visão da administradora e ela é semelhante à visão do condômino, né, do morador. O morador não vê alguns desses módulos, né? Eles são exclusivos para o síndico e para a administração, como multas e advertências, por exemplo. Mas a partir dessa interface, é a interface que todos estão acostumados, tá? As nossas administradoras acessam através de um dashboard que centraliza todos os condomínios, né? Não tem sentido ficar entrando de condomínio a condomínio para pegar as informações. Então, nós temos um dashboard, mas isso fica para outro momento. Aqui eu vou entrar direto no módulo de assembleia, como se eu fosse uma síndica, tá? Então, no momento em que o síndico clica na assembleia, ele, como síndico, como administradora, tem duas opções aqui principais, que é o gerenciar a assembleia e o exibir a assembleia, tá? São duas coisas diferentes. O exibir a assembleia é para eu poder entrar na assembleia como vocês entraram, né? É onde eu vou interagir no conversar, por exemplo. E o gerenciar a assembleia, eu vou abrir em janelas diferentes aqui para a gente conseguir ver as duas coisas. E o gerenciar a assembleia, peraí que o zoom fica em cima, só um pouquinho. Aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar essa janela do zoom. Tá. O gerenciar a assembleia é onde você vai criar a sua assembleia e você vai gerenciar ela durante a condução e após a condução da assembleia, tá? Então, ela é uma tela gerencial. A tela de morador e síndico é essa daqui. Eles é de morador, enfim, quem estiver interagindo na assembleia, ele vai entrar nessa tela aqui. Eu tô pela web, é muito parecido o aplicativo, tá? E aqui eu vou ver, ó, o link ao vivo da transmissão, ele só vai estar disponível no período que eu configurei. Aqui eu vejo as mensagens que foram trocadas, a quantidade, eu vejo o número de pessoas que assinaram a lista, a quantidade de votos. E aqui eu consigo gerenciar a assembleia, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é dar um nome curto para sua assembleia, e é curto mesmo, tá, gente? Por que é curto? Para caber no celular, tá? Os celulares têm uma tela muito pequena, então não coloquem aqui Assembleia Geral Extraordinária, não precisa. Coloca um nome curto, a data, para facilitar. O tipo de assembleia, ela pode ser extraordinária, ordinária ou de instalação. Nós temos muitas assembleias de instalação, muitas mesmo. Eu acho que muitas construtoras ficaram bem felizes quando a gente lançou o módulo, porque elas conseguiram entregar os seus imóveis, elas estavam com dificuldade, porque a entrega de um imóvel precisa acontecer através de uma assembleia, e elas não estavam podendo fazer as assembleias. Então, facilitou muito a vida delas. Uma coisa muito importante, pessoal, nesse momento, para eu lembrar de falar para vocês, é que a Winker não conduz assembleias. A Winker tem até um serviço de controller, que é um serviço técnico, de apoio técnico, mas ela não dá uma assessoria legal e legal jurídica, né? E conduz a assembleia. Eu sempre recomendo a todos os nossos clientes ter uma administradora fazendo isso, tá? Tem condomínios que são autogestão, não querem ter uma administradora, mas tenha uma assessoria jurídica, alguém que possa acompanhar vocês e conduzir essa assembleia junto com vocês, tá? A Winker não faz esse trabalho. Então, a gente vai configurar aqui, né, nessa primeira tela, quem é o presidente de mesa e quem é o secretário. Você vai configurar somente após de definido isso, né? Na nossa assembleia aqui de teste, eu já coloquei para a gente pular essa etapa. Você sempre vai definir um período de conversa, ou seja, qual que é o período que eu permito que as pessoas possam entrar na assembleia. Não necessariamente votar, tá, pessoal? São momentos diferentes.
Mas quando que elas podem entrar, ver os anexos ou eventualmente conversar? Você pode também depois bloquear a conversa e deixar só os anexos. Tem muita gente que deixa liberados os anexos tipo uma semana antes da assembleia, para as pessoas entrarem, verem os anexos, entenderem as pautas, e somente no horário da assembleia libera o chat, libera a votação, tá? Isso é muito legal de acontecer. A gente tem bastante gente que faz dessa forma. Aqui na nossa assembleia de teste eu não fiz assim, tá, pessoal? Eu deixei para abrir tudo no mesmo momento, justamente estava colocando os anexos, preparando os ambientes para vocês. Mas se vocês prepararem antes os documentos, vocês podem liberar antes para os moradores. Então aqui você vai definir datas gerais, data e hora geral. Você vai definir os perfis de acesso que podem ter acesso a essa assembleia, e isso é muito importante, porque esse é um dos pontos que dá bastante dúvida, tá? Às vezes entra um inquilino que está com perfil de inquilino na Winker e ele não vai conseguir entrar e nem votar, porque aqui não está permitindo, tá vendo? Aqui você coloca esses perfis, né? Só que você não quer que inquilino vote, mas por acaso aquele morador, na verdade, ele não é um inquilino, ele é um proprietário. E aí você não permitiu a entrada dele aqui. Eu já vou mostrar para vocês como que arruma isso quando acontecer, tá? Esse perfil, só para vocês saberem, quem não é cliente da Winker, é definido pelo próprio usuário quando ele se cadastra. Então, quando ele faz o cadastro dele, vem o perfil dele. Ou quando vem importado da administradora. Ou quando o administrador, o síndico, o gestor predial, cadastra alguém no sistema, ele define o perfil. Mas, às vezes, as pessoas fazem essas coisas com pressa e acabam cadastrando errado. Na Assembleia, isso influencia bastante. Para o restante dos recursos, não. Mas para a Assembleia, influencia, tá? Define a votação e aqui embaixo você define a transmissão ao vivo, tá? Por que a gente destaca que ela é opcional? Gente, a Assembleia Virtual não tem obrigatoriedade de ter transmissão ao vivo. Não é obrigatório. Você só vai fazer a transmissão ao vivo quando você entender que há condições para que isso aconteça. Quando o condomínio é menor, quando a pauta exige isso, né? Quando você se sente confortável de fazer, porque a transmissão ao vivo é, querendo ou não, uma exposição, né? Nem todo mundo tem desenvoltura. Eu, por exemplo, acreditem, eu estou super nervosa de fazer essa transmissão ao vivo para vocês. Porque qualquer coisa que a gente faça, tá todo mundo assistindo. Não é diferente de uma assembleia presencial, mas a gente tem essa sensação que na web é diferente, né? Então, considerem sempre esse gosto de vocês, tá? E aqui você vai definir se a ferramenta é o Zoom oficial, que a Winker tem integração oficial com o Zoom, e foi essa a integração que vocês usaram. Então, se vocês olharem na lista de participantes, tem vários ali que vieram identificadinhos com seu apartamento. Aquilo ali é porque o Winker é oficialmente integrado com o Zoom. Então, a pessoa não precisou baixar outro aplicativo no celular, ela já veio logada, ela já veio identificada, isso é muito legal. E você pode usar qualquer outra ferramenta, inclusive uma conta de Zoom que não seja corporativa ou empresarial, aqui no Outros, tá? Você vai informar os dados da transmissão ao vivo, vai colocar o período estimado para a transmissão. E aí você clica em adicionar pauta para a gente seguir para a pauta. Eu vou voltar para a minha apresentação, só para eu não esquecer de falar nada importante do que eu me programei, tá? Então, criou a assembleia, salvou lá, partiu para a pauta, a assembleia já vai aparecer para os moradores lá na visão do aplicativo. Ela já vai aparecer como agendada, que foi o que vocês viram ontem, anteontem, né? Esse período que a gente vem, que antecede a assembleia, eles vão ver sempre como agendada, até que deu o horário para iniciar. Já a pauta, você não precisa criar na hora, você pode criar depois a pauta, tá, pessoal? Só criem primeiro a assembleia para já ficar como agendada, para os moradores saberem que tem uma assembleia agendada e eles poderem já começar a testar os seus acessos e tudo mais. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre comunicação, se der tempo aqui, tá? Comunicação, para mim, é a chave de sucesso do controller que nós fazemos na Winker, né? Existem muitas pessoas usando o nosso sistema e as que se comunicam bastante antecipadamente, que antecipam os suportes, são as que têm um resultado melhor na hora, tá? Da assembleia. Uma coisa que eu sempre sugiro para todo mundo é criar um item de abertura. Não é obrigatório, né, ter esse item de abertura, mesmo no edital, não é obrigatório constar. Mas eu acho legal para você separar, né, a definição de presidente, a da abertura mesmo. Às vezes você faz um vídeo de abertura da assembleia, então você separa dos outros itens de pauta, como eu fiz na nossa assembleia aqui de teste, né? E depois você cria os demais itens de pauta. E os inadimplentes. Eu vou mostrar para vocês aqui, na tela da Winker, como que faz isso, tá?
Vocês estão vendo a minha tela? Tá tudo certo? Uhum. Tá. Então aqui, pessoal, passamos para a segunda aba, para vocês verem que é bem como se fosse um tutorial, assim, é muito passo a passo, é bem fácil, qualquer pessoa, mesmo que não entenda, né, de assembleias, consegue criar uma assembleia virtual. Então você tem o primeiro item aqui, eu já deixei os itens criados, e eu vou pegar um item desse aleatório só para eu poder mostrar para vocês como que configura, tá? Vou pegar esse aqui de prestação de contas. Então, quando você vem aqui embaixo, ó, adicionar item de pauta, tá? Adicionar item de pauta, ele vai abrir isso aqui, ó. Eu já abri o meu para vocês verem como fica. Você vai dizer a ordem com que você quer que ele apareça no sistema, se é o primeiro item, o segundo item, o terceiro item. Você vai colocar um título para ele. Gente, resumam, né, o título. Não precisa colocar exatamente o que está no edital. Desde que seja o mesmo significado, pode resumir, tá? É importante resumir para poder aparecer direitinho no celular. Quem tiver pelo aplicativo. Se vocês fizerem muito longo, fica tudo assim feio, né? Fica ruim de navegar. E também evitem usar caixa alta. Eu não sei o que acontece, mas a gente tem um hábito nas administradoras e nos editais, enfim, de assembleia, que eles vêm todos com caixa alta, eu não sei por quê. Evitem usar a caixa alta, ela ocupa mais espaço, né? A caixa alta, ela deve ser usada, na minha visão, né? Eu recomendo, quando você quer destacar alguma coisa, ó, como eu fiz aqui embaixo, tá? Eu sempre coloco uma descrição do item, ou uma recomendação para as pessoas saberem o que elas têm que fazer. Então, eu sempre coloco assim, quando liberado, analise os anexos, registre suas dúvidas, considerações e ressalvas em conversar e seu voto em votar, tá? E aí, aqui embaixo, é onde lá na frente eu falei para vocês, vocês podem bloquear, né, e deixar para liberar na hora, por exemplo, o conversar, né? Então, aqui vocês podem deixar assim, ó. E a votação liberar só na hora, por exemplo, deixar só o anexo liberado pela regra da Assembleia Geral lá que a gente criou antes, né? Então, aqui na minha Assembleia eu não fiz isso, tá? Eu deixei ela genérica. E aí, atualizem sempre o item, não esqueçam de clicar no botão atualizar para ele salvar o que vocês fizeram, tá? Depois que você criou o item de pauta, ele abre as opções para você colocar os anexos. Então, aqui eu coloquei, você pode adicionar qualquer arquivo, né? Eu vou tentar adicionar aqui um arquivo qualquer, ó. Abrir da minha máquina um arquivo e ele carrega o arquivo. Aqui a gente permite dezenas de formatos, mas eu recomendo PDF. PDF ou imagem, PNG, JPEG. Por quê, pessoal? Nem todo mundo, né? Muitos dos usuários da Winky, nós sabemos isso por estatística, não é por achismo, né? Nós sabemos, eles acessam via celular. Então, se coloca PPTX, XLSX, né, que é o Excel, o PowerPoint. Então, esses formatos nem sempre abrem no celular. Então, eu recomendo sempre colocar PDF. Até eu já vi PDF abrindo errado no celular, né? Tem gente que usa o Safari às vezes dá uns problemas assim, o navegador Safari do celular, para quem tem iPhone. Então, existem essas exceções. Então, eu sempre recomendo PDF ou imagem, né? PNG ou JPEG. Eu vou até tirar esse anexo que eu coloquei, porque ele não tem nada a ver com essa pauta. Eu só coloquei para vocês verem como é rápido anexar, tirar documentos, tá? E aqui embaixo que você cria a votação, tá? Uma coisa muito importante da votação é que eu sempre digo para as pessoas facilitarem o esforço cognitivo, né? Diminuírem o esforço cognitivo do usuário, de quem está lendo a tela. Então, se numa Assembleia Real vocês fazem a pergunta, vocês aprovam a prestação de contas de julho de 2020, julho de 2021, apresentada aqui na frente? Se vocês já perguntam isso, coloquem essa pergunta aqui também. Façam uma pergunta direta, com ponto de interrogação no final. Isso facilita para quem está lendo, tá? Para vocês é óbvio, mas para o morador às vezes não é. Eu sempre coloco que se ele tenha ressalvas, eu recomendo, né, que se ele tenha ressalvas, ele informe lá no conversar, porque às vezes ele não está confortável em aprovar, mas ele também não quer reprovar. Então, eu dou essa facilidade aqui para o morador poder ir lá registrar no conversar a sua ressalva. E aí eu recomendo, né, ou alternativas binárias, sim ou não, ou coloca um sim com ressalvas, para você pegar as pessoas que querem aprovar, mas não totalmente, tem alguma observação, então eles aprovam no sim com ressalvas, ou não, né? O mais importante aqui, pessoal, que dá muito erro de configuração, geralmente, é que as pessoas colocam múltiplas respostas. Não é, gente. Apesar de ter várias respostas aqui,
você só vai permitir uma resposta única pelo morador. Você não pode permitir que ele marque sim, sim e não. Então, é sempre resposta única, tá? É muito difícil você usar múltiplas respostas, tá? Múltiplas respostas, você só vai usar quando a enquete é assim, escolha 3 das 5 opções apresentadas. Então, eu vou poder escolher múltiplas respostas, eu, morador, lá no final, tá? Isso é conceito de enquete, conceito de pesquisa, né? E a gente vai ensinando aí os nossos usuários para ficar cada vez mais fácil de vocês configurarem e terem sucesso, tá? Isso é bem comum de ter esse erro, por isso que eu reforço bastante nos meus treinamentos. Me perguntam também bastante sobre pauta de assuntos gerais, né? Em assembleia virtual o pessoal não gosta de colocar. Então eu criei aqui um assuntos gerais para vocês, está acessível pelo celular também, para vocês verem um exemplo de um jeito de colocar assuntos gerais, né? Então aqui no assuntos gerais eu coloquei 2 comunicados que a administração está fazendo ao condomínio, para eles saberem o acompanhamento de um processo judicial fictício e também saberem das obras em andamento fictício, né? E também coloco aqui que esse espaço é para acolher comentários, sugestões e reclamações que já tenham sido registradas, mas não atendidas pelos canais oficiais. Por quê? Para justamente evitar que aquele morador que não registrou no livro, não mandou para ninguém a pergunta, não mandou para ninguém a dúvida, a reclamação, venha para a Assembleia tumultuar. Então, ali, de certa forma, a gente limita um pouco, né? Tenta, né? Fazer com que os moradores não tragam coisas que nunca foram tratadas antes, tragam coisas que eles realmente não estão resolvendo pelos canais oficiais. A Assembleia não é para a gente apresentar reclamação, e sim para a gente discutir aquilo que não está sendo resolvido, a grosso modo, né? E ele não tem nenhuma votação, não tem problema nenhum, não vai ter votação esses assuntos gerais, tá? Ele é apenas para conversa mesmo, para eles registrarem o que eles entendem que deve ser tratado. Pessoal, de pauta era isso. Eu já falei para vocês os 2 suportes bastante comuns, que eu vou mostrar como resolver agora, tá? Que é o perfil de usuário, o morador está como inquilino e ele, na verdade, é proprietário, e aí ele não consegue acessar, como é que você arruma isso? E como que você acessa a visão do condômino, para você justamente responder as dúvidas que estão lá no conversar, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que faz isso. Primeira coisa é como que acerta, né, um perfil de morador, como é que conserta um perfil de um condômino. Então, aqui na tela inicial do sistema da Winker, a gente tem todos os módulos da Winker, a gente tem a assembleia para você acessar, você consegue gerenciar e você consegue acessar os módulos. Não é a ideia, né, durante a assembleia você ficar mexendo em coisas que não são pertinentes à assembleia, mas esse módulo é pertinente à assembleia, tá? Que é o módulo de cadastros. Então, quando eu entro no módulo de cadastros, aqui, você consegue entrar na unidade. Então, você vai perguntar para a pessoa, né, qual que é a unidade dela. Você pode pesquisar aqui no pesquisar, você pode pesquisar por qualquer dado, tá? Você pode pesquisar pelo nome, você pode pesquisar pela garagem, por qualquer dado que você tiver naquele momento. A Gabriela, por exemplo, eu tenho 2 no sistema, nesse condomínio, né? Então, eu entro em cada uma das unidades para saber, mas eu vou direto nessa que eu já sei qual que eu quero mexer. Tá? Que é a nossa controller aqui, está online falando com vocês. Então, a Gabriela, justamente, ela está com perfil de proprietário. Vamos imaginar que ela estivesse com perfil aqui de inquilino. Vou mudar só para vocês verem como que fica, né? Então, ela veio assim, vamos supor, né? E aí eu quero que ela consiga acessar a Assembleia. Ela está me reclamando e ela é proprietária. Eu sei que ela é proprietária, então eu venho aqui e troco. Eu clico no própria barrinha azul e vou lá e mudo para o perfil que eu quero mudar. Tá? E nesse momento, nesse segundo, a Gabriela já conseguiria acessar. Muita gente me pergunta de quem que é a responsabilidade de revisar os papéis dos usuários. Pessoal, não existe um único responsável, né? É um trabalho realmente em equipe. A administradora, quando faz a moderação dos usuários novos, deve se atentar a esse item sempre que possível, né? E se ela perceber que existe um erro do usuário ao se cadastrar, e muitas vezes, o erro é do próprio usuário, né? Quando a gente vai olhar o log, ele mesmo que selecionou errado. Ela mesma pode alterar se ela vir esse erro. O gestor predial pode alterar, o porteiro pode alterar. Quem você permitir como síndico, quem você permitir da sua equipe que possa alterar, vocês podem ir arrumando o sistema na medida que descobrem, né, essas necessidades de ajuste. A outra dúvida que o pessoal, então, me pergunta bastante é como que eu respondo o chat dentro da Assembleia. É aqui, pessoal. Lembra que lá na frente eu tenho módulos de Assembleia
E aí lá no módulo de assembleia eu tinha dois botõezinhos, né? A lupinha para eu cair aqui e o gerenciar. Então eu vou voltar lá para vocês poderem ver essa tela que eu estou falando. Então aqui, ó, eu estou na assembleia. No momento em que eu clico na assembleia, eu sou administrador, tá? Eu sou síndico e eu sou administradora. Se eu fosse morador, quando eu cliquei na assembleia, eu já caía na assembleia, tá? Eu não passo por essa tela. Essa tela é só para que o síndico e a administradora tenham acesso ao gerenciar. Então, a gente criou essa tela intermediária, tá? Mas se eu sou síndico e sou administrador e quero ir para a conversa, eu tenho que ir aqui, gente, do ladinho, ó. É uma lupinha. É bem pequenininho ali o exibir. Cliquei no exibir e aí eu caio na tela que é do morador, né? É para onde eu vou conversar com os meus moradores, tá? Aqui ele já vai carregar, eu já estava com a tela aberta aqui do lado, então ele já vai carregar a assembleia exatamente como eu já estava com ela carregada aqui, ok? Esses são os dois principais suportes que acontecem. Já fiz aqui meu reforço com relação às perguntas diretas. Estamos chegando bem no meu planejamento. Eu queria agora abrir aqui para o pessoal que está comigo, trazer os principais comentários, trazer alguma dúvida que ficou, ou alguma dúvida que o pessoal perguntou e vocês responderam, mas que acharam legal compartilhar com os demais. E aí a gente já vai passar para vocês aqui para a próxima etapa, que é a gente ir para o ambiente, experimentar o ambiente, tá? Por enquanto eu peço que vocês fiquem aqui na transmissão para a gente falar essas dúvidas. Tem um questionamento que eu achei interessante. O Eduardo ele perguntou: quem tem mais de um imóvel no condomínio, volta 2 vezes? Muito bem, Eduardo. Essa pergunta é super importante. A Winker tem uma característica que não são todos os softwares de condomínio que tem, né? Onde o mesmo usuário, o mesmo login e senha, ele pode ser associado a várias unidades no mesmo condomínio ou em outros condomínios. Então, ele não precisa ficar saindo e entrando do Winker para poder acessar os seus imóveis, tá? E uma coisa muito legal é que, no momento em que um usuário ele tem mais de um imóvel, onde ele tem perfil de proprietário, por exemplo, ou seja, tem perfil de direito a voto, ele vai votar apenas uma vez com aquele usuário e o sistema da Winker contabiliza para todas as unidades. Aí eu vou complementar a pergunta do Eduardo aqui, com uma outra pergunta que de vez em quando me fazem, né? Que é o caso de procurador. O procurador funciona da mesma forma. Você vai cadastrar o procurador nas unidades. Se ele vai votar a mesma coisa para todas as unidades, né? Se o voto dele é igual para todas as unidades, ele só precisa de um usuário. Mas se ele quiser votar de forma diferente, ele precisa de mais de um usuário, né? Para cada unidade que ele quer votar de um jeito diferente. Então, se para um ele vai votar sim, para o outro ele vai votar 5 ressalvas, o outro não, ele precisa de usuários diferentes. Se o voto é o mesmo, um único usuário resolve para ele essa representação que ele vai fazer, ok? Mais alguma coisa? Outra pergunta, Mari, se 2 pessoas da mesma unidade podem votar? Podem, gente, vamos lá. A Winker, ela tenta simular um ambiente presencial, não exclusivamente por um procedimento de uma determinada administradora. Ela tenta atender os diversos cenários que nós conhecemos, né? Então, numa assembleia presencial, os moradores que têm mais de uma propriedade, são 2 moradores, geralmente eles estão juntos, decidem o voto e votam juntos, né? Mas nem sempre isso acontece. A gente sabe que às vezes existe um morador lá na ponta que se passa pelo outro, né? Não são todas as administradoras que entregam aquelas fichinhas, né? As plaquinhas, que é mais organizado. No presencial, quem quiser algumas dicas disso, nós temos administradores com processos excelentes de condução de assembleia presencial, para evitar esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não é possível de evitar na assembleia presencial. Então, como que funciona na Winker? A Winker, diferentemente do presencial, nós temos um sistema por trás. Então, se acontece de, sem querer ou por querer, uma unidade representar 2 vezes um voto, né? Tiver 2 votos, por exemplo, o esposo e a esposa, às vezes eles são coproprietários mesmo, os 2 são proprietários, os 2 estão no contrato, né? Então, se os 2 votarem sem terem conversado para apenas um votar, o sistema vai mostrar para vocês na aba de apuração. E aí eu vou mostrar isso depois para vocês, ainda vai dar tempo de a gente falar hoje, tá? É bem rapidinho, a apuração é super importante porque ela garante que você não tenha motivos, né, para tirar a credibilidade da plataforma. Se você não tem um sistema que te destaca o voto duplicado, você está sofrendo o risco realmente de ter a assembleia talvez até impugnada por conta de uma falha boba dessa, né? Que é bem simples.
Oi? Até impedir que a pessoa vote. O problema do inadimplente. Exatamente. A gente está tendo aqui um destaque com relação a inadimplentes, né? Vocês sabem que existe bastante confusão no mercado com relação ao inadimplente. Inadimplente pode entrar na Assembleia, pode entrar, mas não pode votar, mas não vai ter o voto contabilizado, enfim, uma confusão. Então, a Winker, ela tentou simplificar para fazer de uma forma geral. Está funcionando, até agora a gente serviu bastante, né, os nossos administradores e síndicos nisso, que funciona assim: o inadimplente, ele pode entrar na Assembleia e ele pode, eventualmente, até votar. Ele registra o voto dele. Mas ele não sabe que lá na apuração, a apuração desconsiderou o voto dele automaticamente pelo sistema. E eu vou mostrar isso depois para vocês também, tá? A Cintia fez uma pergunta interessante também, se o aplicativo confecciona a ata com os questionamentos do bate-papo. Muito bem, Cíntia. A Winker não confecciona a ata. A Winker fornece o documento com tudo que foi discutido, né? Então, geralmente, a ata é um documento, uma folha. As nossas administradoras costumam fazer uma folha de ata, elas colocam um resumo do que foi discutido e apontam para os anexos que eu vou mostrar para você depois da Winker, que são super bem construídos. Então, não tem sentido você transcrever tudo o que foi dito, tá? Não é a ideia mesmo. A ideia da ata é você fazer um resumo para facilitar alguém que queira ter acesso depois a essa ata. Então, também não é legal só colocar o anexo das conversas, é legal colocar um resumo, principalmente dos principais questionamentos e do resultado, né? E aí você aponta para esses anexos que vão ser, vamos supor assim, um refinamento daquilo que você colocou no primeiro documento, tá? O Eduardo fez um questionamento legal a respeito também de inadimplente. No caso de um inadimplente efetuar o pagamento minutos antes de acessar a Assembleia, ele provavelmente estará como inadimplente ainda, mas ele quer votar. Como devemos proceder para que ele seja liberado para votar? Tá, eu vou mostrar então aqui no sistema como que a gente faz a questão da configuração dos inadimplentes, tá? Já que a gente está tendo bastante dúvida com relação ao inadimplente. Então, voltando aqui, a gente configurou a Assembleia, configuramos a pauta, a Assembleia já está em andamento, tá? Nós temos uma aba chamada inadimplentes. A Winker, isso aqui é o gerenciar, tá, gente? Só a administração do condomínio tem acesso a essa tela. Então, aqui eu até coloquei algumas unidades fictícias, alguns de vocês, infelizmente, estão inadimplentes na nossa Assembleia Virtual, eu não olhei os nomes, então me perdoem se eu ofender alguém, não é a intenção. Mas a ideia aqui é para vocês verem realmente como acontece quando existem inadimplentes. Então, nós temos 3 formas de você obter os inadimplentes. Colocar os inadimplentes na Assembleia, tá? Primeiro, você vai importar, você pode importar do RP ou do sistema contábil. Nós temos várias ferramentas que estão integradas. Para você saber se a sua está integrada, basta clicar nesse botão. Se vier os inadimplentes, é porque está integrada. E aí é importante você pegar os inadimplentes, você vai definir um critério. Olha, eu vou fazer no momento da abertura da Assembleia. Como você faria numa presencial, né? Na presencial, você leva uma ficha impressa. Se algum morador levar o comprovante, te apresentar o comprovante na hora, você vai tirar ele aqui. É só remover da inadimplência. Pronto, ele não está mais inadimplente, tá vendo? Então, o voto dele já vai passar a ser válido. Se ele já votou, o voto dele, que estava como inadimplente, passou a ser válido. Ele não precisa fazer mais nada, tá? Então, você pode importar do sistema contábil, do RP, você pode obter do cadastro nativo da Winker. Nós temos alguns condomínios que não têm integração contábil e eles cadastram ali os inadimplentes para justamente controlar reservas de inadimplentes, outros recursos que utilizam os inadimplentes, né? Então, utiliza do cadastro da Winker, ou o que a maioria que não tem integração faz, cadastra aqui na hora. Começou a Assembleia, ele pega a lista dos inadimplentes e cadastra manualmente. Olha que fácil que é. Eu clico aqui, ele vai aparecer as unidades do condomínio. Eu só vou selecionar as unidades. Eu posso digitar, por exemplo, eu quero 110C. Então, o Winker, ele é muito intuitivo, né? Como vocês podem ver. Então, digito 4, eu quero 401B. Então, fica bem fácil de você adicionar essas unidades. Aí elas já vão constar como inadimplentes. Se o voto dessas unidades que você colocou agora já tinha sido registrado, eles automaticamente serão eliminados, anulados, na apuração que eu vou mostrar depois, tá? Porque eu preciso de dados, tá, gente? Por isso que eu tô falando que eu vou mostrar depois. Porque, por enquanto, vocês não foram lá no sistema, provavelmente, já e votaram. Já teve votos? Já teve? Tá. Então, agora, pessoal, pelo meu treinamento aqui, pela forma como eu planejei fazer com vocês, a gente vai fazer uma pausa na transmissão e vocês vão
voltar para a Assembleia lá na Winker para interagir com os recursos, como se vocês fossem moradores mesmo, tá? Numa Assembleia virtual, dificilmente vocês vão fazer uma pausa da transmissão e depois chamar as pessoas de volta, como eu estou fazendo aqui. Geralmente se encerra, né, a apresentação da administração e os condôminos têm ali um período de 12 horas, 2 horas, 10 horas, o que vocês definirem, para poder fazer a interação na plataforma. Vocês já terminam a transmissão e eles ficam com esse período. Aqui eu não vou fazer assim, tá, pessoal? Aqui eu vou pedir para vocês voltarem para a plataforma da Winker, registrarem as conversas de vocês no Conversar, participem como se vocês fossem condôminos, tá? Tá, eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês verem como fazer. Quem tiver na web, tá? Quem tiver no site vai ver isso aqui. Então, vocês estão na transmissão, vocês podem fechar a transmissão, não tem problema nenhum. Depois vocês cliquem nesse link aqui de novo que vocês vão voltar. Eu não vou sair daqui, eu vou ficar online para esperar vocês voltarem. Então, vocês podem sair da transmissão e vocês vão clicar nos itens de pauta e vão poder ver os anexos, baixem os anexos, abram na máquina de vocês, né? Experimentem mesmo o sistema, entrem no Conversar, registrem as ponderações de vocês, vão em votar, registrem ali, ó, qual que é a minha decisão? Eu aprovo a prestação de contas? Sim, e registra. Eu não vou fazer aqui para não mexer nos dados, tá? E assim vocês vão em todos os itens de pauta. Não esqueçam de votar em todos os itens de pauta para que eu tenha bastante dados para mostrar para vocês aqui na apuração, tá? Se vocês estiverem pelo aplicativo, quem tiver pelo iPhone consegue minimizar a tela. Tá. Quem tiver com um iPhone, clica na sua tela do iPhone e lá embaixo aparece um mais. Escrito mesmo, M-A-I-S. E lá tem como você minimizar a reunião. Então, você vai navegar pelo aplicativo da Winker com a reuniãozinha ali. Eu vou estar em pezinho ali em cima na tela de vocês. Quem está pelo Android, o Android não tem esse recurso. Então, você tem que sair mesmo. Clique em sair do Android, da transmissão, para poder interagir. Pessoal, 5 minutos, então, para vocês fazerem esse experimento. Eu vou ficar quietinha aqui esperando vocês voltarem, tá? Espero que vocês gostem da experiência. Até daqui a pouco. Oi, pessoal, vi que vocês já estão voltando aqui. Foi bem vapt-vupt, né? Como a gente fala aqui, essa experiência no ambiente para voto. É claro que os moradores precisam ter mais tempo. Eu não sei se quem está online já fez alguma assembleia na Winker assim, né? Como eu estou fazendo aqui, ó, agora vão lá votar, depois voltem. Eu não gosto dessa dinâmica, eu não recomendo, eu acho muito arriscada. Né, ela demanda aí um esforço de tecnologia, de conhecimento tecnológico para a pessoa que está fazendo, que não são todos que têm. Então, a minha recomendação é sempre encerre a live, acabou, vão lá, agora fiquem no ambiente, votem lá, participem lá. É só aqui para a gente, como eu estou dando um treinamento, eu sou obrigada a fazer essa volta para poder mostrar para vocês a apuração, tá? Vamos só esperar mais uns minutinhos, quantos já tem na live de novo? 56. 56. Tinha 61. Então tá bom, pessoal, eu vou voltar então aqui para a nossa apresentação para a gente poder encerrar, tá? Então aqui no nosso ambiente, a gente já teve as participações de vocês, eu vi que vocês comentaram, fizeram ali alguns comentários, eu peço desculpa pelos anexos, realmente eram todos fictícios, né? Mas a ideia é que vocês construam documentos assim bastante ricos, porque quanto mais ricos, quanto mais detalhados os documentos são, é mais fácil que os moradores aprovem as pautas que vocês estão trazendo para a Assembleia, né? Eles precisam sentir segurança, então a qualidade dos anexos influencia muito nisso. Até ali eu fiz para vocês um exemplo de um documento para regras de reabertura, eu vejo que o pessoal coloca todo tipo de documento, mas faça um documentinho assim mais simples, mais estruturado para as pessoas poderem entender. Agora eu vou então, para a apuração, tá? Para mostrar para vocês um pouquinho da apuração. Então, assim, uma coisa importante com relação a isso é que enquanto vocês estavam votando... Queres falar alguma coisa? Marcelo Conviver falou que em 2022 a propaganda eleitoral e a votação tem que ser pela Winker. Olha, com certeza a gente ia evitar fraude aqui, isso eu garanto para vocês. Aquelas dúvidas que as pessoas têm de votação, sabe, da urna eletrônica, aqui a gente não tem. Pessoal, assim, ó, a votação vocês devem acompanhar em tempo real. É preciso ficar o tempo todo olhando as parciais de votação? Não. Quem está tranquilo, quem está relaxado, só apoia os moradores e deixa, né, seja o que Deus quiser e os moradores quiserem. Tem gente que gosta de acompanhar a votação, né, saber as parciais.
Sempre olhem na convenção ou nos regimentos, enfim, na prática do condomínio, se você pode divulgar as parciais, tá? A Winker não divulga parcial. Por quê? Porque a gente entende que, na maioria dos casos, isso influencia o voto de quem ainda não votou. E qualquer tipo de influência é um tipo, né, não é muito adequado, né? A gente sempre deve deixar a pessoa votar pela opinião dela, não deve influenciar o voto. Pelo menos a ferramenta ou a administração não deve fazer isso. Os moradores querem fazer isso entre eles, eles têm essa liberdade, mas a gente da gestão não pode fazer essa influência. Então, divulgar parciais é muito perigoso. Quem quer divulgar parciais pode fazê-lo pelo próprio bate-papo ali, pelo conversar do aplicativo, né, do site. Pode ir respondendo no conversar. Pessoal, quem tem curiosidade, já está tanto, né, para sim e tanto para não. Só cuidem para fazer isso somente se o condomínio, se o regimento, a convenção do condomínio permite isso, tá? É muito importante vocês, de novo, comunicarem-se amplamente antes, durante e depois da Assembleia. Vejam quantas pessoas estão apoiando vocês, moradores, nessa Assembleia. Então, se vocês têm mais pessoas que podem ficar em remoto, algum colaborador da equipe de vocês, façam isso. Quanto mais pessoas, melhor mesmo para a equipe ajudar nessa gestão de tantas interações, que tem muito mais interação do que na presencial. Só que é importante definir o papel de cada um, né? Então, cada um vai ter um papel. Um vai cuidar do bate-papo, o outro vai cuidar de configurar a Assembleia, alguma coisa que precisa ajustar na hora. Então, combinem os papéis, tá? E comuniquem-se bastante antecipadamente. Eu vou mostrar para vocês a apuração dos votos duplicados, mas eu quero reforçar uma coisa super importante. Vocês precisam definir qual o critério de apuração de votos duplicados. E esse critério tem que ser registrado antes da Assembleia começar. Isso é uma forma de você comprovar que você não teve um critério criado na hora que favorecesse o resultado que você queria. Então, você define o critério antes. O critério varia muito de administradora para administradora. Tem administradora que decide, ou síndico, né? Geralmente é a administradora que sugere o critério. E ela decide, por exemplo, que vai ser o nome que estava no boleto. É um critério bem estranho para mim, mas tem bastante gente que usa esse critério. Tem gente que define que é o primeiro que votou. Tem gente que define que é o último que votou, né? A última pessoa que tinha perfil autorizado para aquela unidade registrar voto e votou, aquele voto é o válido. Esse é o critério que eu mais utilizo. Porque eu entendo que a última pessoa que votou, ela decidiu qual que é a última decisão da unidade, né? Ela está dizendo qual que é a última decisão, a decisão mais atualizada. Teve uma dúvida aqui, acho que da Conviver, é isso? Que era sobre quando tem votos duplicados, qual que fica registrado, até que momento ele registra. É possível registrar votos até acabar a Assembleia, tá? O morador pode entrar a qualquer momento, ir lá e registrar o voto dele de novo, mudar a opção registrar de novo, mas o sistema só vai registrar um voto para aquele usuário. Sempre o último, porque ele pode mudar de ideia, né? Eu posso ir lá ler os comentários e mudar a minha ideia. Então, eu vou lá e mudo meu voto. Então, isso pode acontecer desde que a votação esteja aberta ainda, tá? Então, definam a regra de apuração de voto duplicado antes, documentem, enviem essa informação, não precisa estar no edital, pode estar numa mensagem das que vocês divulgam de orientação, e usem esse critério somente no final vocês vão apurar, tá, pessoal? Não apurem voto durante a Assembleia, justamente porque pode ter uma alteração de decisão daquela unidade. Então, quando terminar a Assembleia, que vocês vão apurar. Aqui no nosso treinamento eu vou apurar antes para vocês verem, tá? Mas se fosse uma Assembleia real, eu não faria apuração até que nós encerrássemos a Assembleia. Vocês vão ver na aba resultados que nós temos 4 relatórios super importantes e ricos, muito bonitos, que nós gostamos bastante, porque eles dão bastante credibilidade para a Assembleia de vocês. Tem um microfone aberto ali. Eu sempre falo, guardem os relatórios com vocês. Vocês podem baixar os relatórios da Winker e mandar por e-mail para vocês, por e-mail do síndico, guardar no servidor local, guardar no servidor da nuvem, guardar a gravação, a transmissão que vocês fizerem, também guardem essa transmissão, é importante, né? Para vocês terem a liberdade de pegar essas informações a qualquer momento. Na Winker, a informação é guardada eternamente. Mas, dependendo da forma que você contrata a Assembleia na Winker, se ela é avulsa, por exemplo, né, você não tem ali um módulo mensal conosco, que todo mês renova, e aí a Assembleia vai estar sempre disponível, se for uma Assembleia avulsa, você precisa guardar esses arquivos, porque os arquivos podem, eventualmente, ser necessários em algum momento que você não tem mais relação com aquele condomínio.
E construa a sua ata, aqui alguém perguntou, acho que foi a Cíntia, construir a ata como de costume, não precisa mudar aquilo que está funcionando. A ata de vocês já está, os moradores já estão acostumados com aquele formato, façam a ata como vocês estão acostumados, tá? Sempre lembrando de levar os anexos na hora de registrar a ata e publicar o resultado no final da assembleia da forma como vocês preferirem, né? Vocês podem publicar pelo próprio módulo de assembleia, a publicação não é automática, né? A gente deixa isso a critério de cada condomínio. Então, você pode publicar automaticamente o resultado no final, você publicar, ou você pode publicar via mensagens o resultado resumido, não mandem um relatório inteiro de resultados, tá? Mandem só um resumo do que foi decidido, ou vocês publiquem somente em ata. Tem gente que só publica o resultado em ata no final, tá? Não publica o resultado ali. Eu vou mostrar então para vocês aqui como que faz a apuração. Então, lembrem que eu cadastrei já os inadimplentes, tá? Então, vamos supor que eu recebi aqui, ó, o 301A pagou. Então, eu vou tirar aqui a inadimplência dele e já vai atualizar o meu quadro. E aí, eu vou para a aba apuração. Tomara que tenha duplicados, para a gente poder... infelizmente não tem. Bota, então, alguém aí de nós numa unidade que já votou e faz um voto duplicado para a gente poder ver, por favor. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que, ó, registrou votos de inadimplentes. Algumas unidades que alguns de vocês eu coloquei, vocês não estão inadimplentes com a Winker, tá? Isso é tudo fictício. Mas a Claudinha, tá inadimplente, do 303A. Essa tela é gerencial, pessoal. Não pode mostrar isso aqui para morador, tá? Eu já vi a assembleia sendo conduzida mostrando a aba de apuração para os moradores. Não pode, tá? Porque aqui a gente mostra inadimplentes. Então, aqui a Cláudia estava inadimplente do 303A, então ela votou, ela registrou o voto dela, mas o sistema desconsiderou automaticamente, eu não preciso fazer nada, tá? E eu tenho aqui 48 votos válidos, né? Abigail, Brigitte, todo o povo aqui, Cíntia, todo o povo que a gente estava conversando. A gente já está gerando aqui um voto duplicado, só para eu poder mostrar para vocês, e aí aqui embaixo vocês vão vendo cada um item de pauta, ó. Cada item de pauta tem os seus votos aqui. Vamos supor que, por qualquer razão que seja, você precisa rejeitar um voto de um morador, tá? Que ele já votou. Ele não necessariamente está inadimplente, mas você pode ter algum critério em convenção que impede aquele morador de votar. Então, e você deixou ele entrar na Assembleia, né? Porque você pode inativar o acesso dele antes, então ele não teria entrado. Mas vamos imaginar que isso aconteceu. Então, você pode também rejeitar o voto dele aqui manualmente. Tudo que você rejeitar, ele vai ficar na plataforma guardado, tá? Eu vou rejeitar aqui o voto do 902A, eu vou ter que colocar um motivo, né? Não sei que motivo pode ser, né? Eu não consigo me lembrar de nada aqui. Vou botar aqui, motivo A. Eu não sei qual o motivo, tá? Ele estava devendo uma multa, por alguma razão eu tenho que rejeitar aqui. Rejeitei o voto dele. O que aconteceu com ele? Ele foi aqui para a aba de rejeitado, tá vendo? O sistema vai deixar guardado, ele vai colocar o usuário que coloca que foi rejeitado por mim, porque eu estou logada, mas se fosse um outro usuário que tivesse rejeitado, apareceria aqui quem foi o usuário que rejeitou. E o motivo que eu escrevi, né? Por que esse voto foi rejeitado? Isso aqui é tudo para aquela história que a gente falou do sistema antifraude, né? Qualquer corpo diretivo que entrar aqui, conselheiro, administradora, síndico, vai saber o que aconteceu nessa assembleia. E isso é por item de pauta, tá, pessoal? Se você quer rejeitar o José em todos os itens de pauta, você tem que ir um por um e rejeitar o voto dele que ele já fez. Já temos algum duplicado? Eu acho que sim. Estou registrando o voto aqui. Pode tentar. Vamos ver aqui se eu já consigo ver algum duplicado. Bonito, gostei. Olha só que tela que é para vocês não errarem. A gente deixa assim bastante destaque, ó, tá aqui piscando, né? Então a gente dá bastante destaque para vocês não serem induzidos ao erro, tá? Não é a tela mais bonita da Winker que eu já vi, mas é justamente para ajudar vocês a não deixarem esse erro passar. Então ele está dizendo aqui que existem 2 votos duplicados, tá? Está dizendo que você tem que resolver esse conflito. E aqui está dizendo qual que é o voto duplicado, porque é no item 1, tá? Você aprova a prestação de contas, teve dois votos. A Mariana, que foi o usuário que eles fizeram aqui para gerar o voto duplicado, está na mesma unidade da Abigail. A Abigail já tinha votado às 20h08. A Mariana votou 20h23, que foi o voto que a gente fez agora para justamente aparecer o duplicado. Como o meu critério lá no início, que eu falei para vocês, era o voto mais atual,
eu iria aqui aceitar o voto da Mariana. Né? Abigail, me desculpa, tô aceitando o voto da Mariana só para a gente poder simular, tá? E aí ele continua dizendo que tem um voto duplicado, tá vendo? Tem mais um, então eu vou mais aqui embaixo, ele tá piscando para facilitar, eu vou clicar ali. É a mesma coisa, a Mariana votou 20 e 23, a Abigail 29. Então, eu vou aceitar o voto da Mariana, que foi o critério. Tá vendo que eu não vejo o que a Mariana e a Abigail votaram? Eu não sei se a Mariana disse sim ou não e a Abigail também. Tá? Então, eu só aceito o voto e pronto. Agora, o meu quadrinho tá bonitinho aqui, não tem mais nada piscando, nada vermelho. E aí, eu vou para a aba resultado, tá? Estamos encerrando o nosso tempo que eu planejei, que era até as 8h30, tá? Então, vou passar bem rápido esse item aqui para a gente fechar. Eu já fiz o sorteio, quando começou a Assembleia, a gente já fez o sorteio das cortesias. Então, mesmo que a gente vá para essa tela aqui, vai ser bem rápido para a gente fechar. Bem rápido, lista de presença, eu não vou ficar muito tempo nessa tela, tá? É só para vocês verem como que ela aparece. Então, ela aparece aqui o identificador, o e-mail, a unidade, o IP, a data e a hora. Eu não vou ficar muito tempo, até porque tem dados aqui pessoais. Então, não quero ficar muito mostrando para vocês, tá? Mas o importante é que ela mostra todos os dados que comprovam que aquele usuário naquele IP, né? Lembrando que IP é o endereço da conexão de internet que vocês estão. Então, se vários de vocês estão no mesmo internet, na mesma empresa, todos terão o mesmo IP. Então, é uma forma de a gente dar autenticidade para a coisa. Então, nós sabemos que das 207 pessoas que eu cadastrei, 70 assinaram a lista de presença. Isso significa que 65 unidades das 297 foram representadas. Eu tenho muitas unidades aqui que nem tinha gente cadastrada, tá? Condomínio é fictício. Mas é legal entender que uma coisa é diferente da outra. Eu posso ter muito mais pessoas e menos unidades representadas, porque eu tenho 4, 5 pessoas na mesma unidade que foi representada, como eu posso ter uma única pessoa assinando a lista representando 100 unidades, tá? Então, esses números, eles são diferentes. Você pode imprimir os dois para levar para registro da ata. Aqui você vê a abstenção, então, 73% das pessoas que entraram e assinaram a lista votaram, e 24% assinou a lista e não votou, saiu antes de votar, tá? Isso aqui é importante porque vocês não vão criar opção de abstenção. É sim, sim com ressalvas, não, ou sim e não. Não criem, me abstenham, abstenção. Porque se vocês clicarem, vai mexer nesses indicadores aqui, tá? A abstenção a pessoa entrou na Assembleia e não votou. Então, isso é abstenção, o sistema já calcula. Aqui você vai ver os resultados, a gente consegue, eu vi que teve algumas dúvidas ali com relação à fração ideal, então eu já vou responder aqui. A Winker calcula o voto por unidade. Nós temos forma de calcular pela fração ideal, mas o ideal é a gente trazer isso do software contábil para vocês não precisarem digitar, porque com certeza vai dar erro, se tiver que digitar, tá? Então, a gente está vendo com as empresas que vocês estão utilizando como software contábil para fazer essa integração. Já falamos com algumas, nenhuma delas tem essa integração ainda, então nós estamos tentando conquistar isso. Então, se vocês puderem pedir para as empresas que vocês têm um software contábil para fazer essa integração, disponibilizar, né, essa informação para a Winker, a gente traz para vocês para calcular automaticamente a votação. Por enquanto, como nós não temos essa informação do software contábil, a gente permite vocês exportarem para o Excel. Então, vocês exportam para o Excel, colocam a fração ideal em outra coluna e aí ele já calcula a votação para vocês. Aqui você publica todos os resultados aos moradores, tá? Fica disponível no aplicativo, ele não manda nenhuma notificação, só fica disponível. E aqui você imprime a votação. E é muito legal porque só quando você imprime que você vê o resultado, tá? É outra forma de a gente registrar aqui no sistema quem está vendo o resultado da votação, tá? Então, aqui eu tô com a minha configuração toda bagunçada. Então, deixa eu pegar aqui uma margenzinha padrão, só para a gente ver. Então, ele vai gerar direto um documento, você pode gerar ele em PDF, ou pode imprimir em alguma impressora, ou você cancela e vê em tela, tá? Então, nós tivemos a nossa prestação de contas aprovada, tivemos 6 votos contra, 8 com ressalvas e 34 sim, e aqui dá o percentual já automaticamente para vocês. Lista as unidades que disseram sim, as que disseram com ressalva e listas que disseram não, tá? E aqui também lista as unidades que não votaram, ou seja, entraram, assinaram a lista e não votaram, são as abstenções, tá? Da mesma forma, a previsão orçamentária, sim, sim com ressalva e não, aqui os percentuais, aprovamos também, uhul. E a gente também tem as outras enquetes que eu criei, né? A reabertura da piscina foi aprovada com 58%, a gente não vai reabrir o parquinho, o pessoal aqui não gosta de criança pelo jeito, né? O parquinho vai continuar fechado, infelizmente.
A gente vai reabrir a academia, ó, com as regras que nós fizemos aqui a proposta, e aí o parquinho vai voltar para outra assembleia para a gente mudar as regras, enfim, trazer uma proposta diferente para vocês aprovarem, tá? Então, a princípio era isso, eu estou correndo bastante para a gente poder encerrar. Resumo da ópera, pessoal. Prepare-se bem, né? Prepare-se com antecedência, prepare bons anexos, monte a sua equipe de condução de assembleia virtual, peça para a gente ajuda, né? Peça para a gente dar uma revisada no final, se for a primeira assembleia de vocês. Mantenha calma, as coisas não acontecem como vocês planejaram, vai dar problema, vai dar alguém que não está conseguindo votar, vai acontecer alguma coisa, tenham paciência, sigam as orientações que a gente passa, né? Sempre peçam para os moradores atualizarem o aplicativo, a maioria das vezes é isso, tá? Ou ele está acessando de um navegador que não está atualizado, alguma coisa assim. Então, geralmente é esse tipo de coisa. E evolua sempre, aprenda com os seus erros, né? O que mais que eu posso fazer diferente dessa assembleia para a próxima? O que eu aprendi nessa que eu posso evitar que aconteça na próxima? Então, essas são as minhas dicas finais. Não sei se tem mais alguma questão que a gente vai trazer aqui. Tem alguns questionamentos, se a gente puder falar. Eu prefiro que a gente mande depois as respostas para eles, tá? Eu não sei como é que tá o tempo do pessoal. Eu planejei até 8h30, até 8h30, eu ficava com vocês mais tempo, mas eu prefiro que a gente encerre para poder fechar aqui o evento e depois a gente manda as respostas, tá? Pessoal, 5 assembleias a gente está sorteando então, né? O que a gente quer com isso, né? A gente quer que vocês tenham realmente uma experiência com uma ferramenta que nós temos aqui todos esses cuidados que eu mostrei para vocês. Então, o nosso presente para vocês, a todos que participaram, e o nosso incentivo, né? Porque isso tudo é esforço da Winker, né? É esforço nosso, esse módulo e esse suporte. Mas a nossa intenção é realmente elevar essa régua, né? Parar de ver assembleias feitas totalmente no Zoom, feitas no WhatsApp, que é uma coisa... Isso estraga, né, o conceito, isso bota a régua para baixo, isso tira a credibilidade de assembleia virtual, quando é uma coisa super legal, quando é bem feita, né? Então, a gente está evitando esse tipo de coisa e ajudando o mercado a se profissionalizar. Então, por isso, a gente decidiu esse brinde aqui para vocês, tá? Essas 5 assembleias. O legal é que a gente vai colocar... o Zoom para vocês integrado, então quem ganhar essas cortesias vão poder usar uma licença nossa do Zoom para poder fazer a sua assembleia virtual e ter todos aqueles recursos da integração que é legal. A licença do Zoom é paga, até a gente usa uma licença corporativa ou empresarial para poder ter esse recurso, então ela é uma licença cara. Mas a gente vai dar para vocês terem uma experiência legal. E se for a primeira assembleia virtual de vocês, nós vamos fazer o trabalho de controller, né? Que é a ajuda na preparação dessa assembleia, a condução da assembleia na hora, ajuda nas comunicações. Nós vamos ajudar vocês na operação da assembleia. Elaine, então, é tua, assembleia cortesia, VJ Galo ganhou uma. Nós tivemos também a Uptime, administradora. Nós tivemos a Tamires, da Lumes, construtora Lumes, nossa grande parceira. E nós temos também a administradora Vila Real, que é o seu Anselmo, que usa bastante aqui, testou muito a Assembleia Virtual, né, seu Anselmo? O senhor foi bem criterioso, fico muito feliz de estar à altura da sua exigência e hoje saber que a Vila Real é uma das administradoras que mais usa, né, a Assembleia e que mais estimula a Assembleia Virtual. Muito obrigada aí pela parceria de vocês. Pessoal, quem quer Assembleia Virtual, não ganhou cortesia, mas quer saber mais informações, como que contrata a Assembleia Virtual da Winker, olha, a gente tem diversas modalidades, a gente tenta flexibilizar ao máximo para viabilizar vocês terem pelo menos a Assembleia da Winker, mesmo que vocês não tenham toda a ferramenta da Winker nesse momento, né, que nós não sejamos totalmente parceiros ainda e seremos no futuro provavelmente, mas eu deixo que vocês realmente consigam usar pelo menos a Assembleia. Então, nós abrimos essa flexibilidade. Quem quiser pode entrar em contato com a gente. A Gabriela está colocando ali no chat, né, o nosso contato. E eu gostaria muito que vocês pedissem mais informações e que vocês avaliassem, não só a Winker, mas avaliem as ferramentas disponíveis, porque o importante é que vocês tenham realmente consciência da ferramenta que vocês estão usando e que seja a melhor ferramenta, né? Que seja a ferramenta que melhor atende vocês, que vocês estejam mais seguros e que vocês consigam passar para os clientes de vocês toda a credibilidade que muitos de vocês nós sabemos que tem, né? E que acabam, às vezes, não conseguindo dar toda essa visão para o mercado, tá? Então,
Então, só fechando aqui, a Winker realmente trabalha com vocês na verdadeira transformação digital. A gente ouve falar muito de transformação digital, mas transformação digital não é entregar uma ferramenta na mão e boa sorte, é pegar junto na mão e tocar junto, né? E é isso que a gente faz. Então, tem que ser fácil de usar. Olha vocês, olha a complexidade que eu criei aqui. Sai de transmissão, volta de transmissão. É complexo esse modelo. Não façam desse jeito que eu fiz, tá? Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer. Nós trabalhamos muito com o app único, né? Tudo no mesmo lugar. Abriu o app aqui da VJ Galo, vai poder abrir a porta do condomínio pelo aplicativo da VJ Galo, né? Da Vila Real, da Societá. Então a gente trabalha com o conceito de tudo no mesmo aplicativo. Expõe muito a marca da nossa administradora para os clientes dela, né? Os clientes são da administradora, então a gente trabalha muito em fazer essa exposição da marca, que a gente sabe que às vezes a administradora não é valorizada por tudo que ela faz. Então a gente trabalha muito, tem muitos síndicos aqui online, tenho certeza que eles entendem o que eu quero dizer. Nós trabalhamos com recursos robustos e refinados, então eles são fortes, mas eles ao mesmo tempo têm elegância, né? A gente não faz a coisa assim grosseira. Então isso é muito legal no nosso sistema. Essa coisa da Winker manter boletos e manter prestação de contas no ar, mesmo que o serviço do administrador esteja desligado lá, o servidor, é muito importante. Só quem migra para o Winker, da sua ferramenta, vem para o Winker, é que percebe essa diferença, né? Caiu a internet do administrador, o teu cliente nem sabe disso, o teu morador nem fica sabendo, porque o boleto continua online, a prestação de contas continua online, isso é muito legal, tá? Nós trabalhamos muito com o sistema anti-spam. Alguns de vocês estavam com o e-mail bloqueado pelo nosso sistema anti-spam. Então, é importante que vocês saibam que a gente cuida do servidor de e-mails para justamente os e-mails que não estão marcados como spam pelo usuário caiam na sua caixa de entrada, tá? Nós damos suporte ao usuário final, não são todas as empresas que fazem isso. A gente faz isso, é claro, não é para todos os usuários, né? Sempre há uma dobradinha ali com o administrador e com o síndico, mas aqueles casos que o usuário não está conseguindo resolver, manda para a gente, que a gente resolve, tá? Aquele login que ele não está conseguindo fazer, aquela coisa toda, tá? A gente está aqui realmente para ajudar. E nós cuidamos muito da taxa de engajamento e uso. Não adianta ter a melhor ferramenta, mais linda, mais robusta, e ninguém utilizar. Então, se vocês olham realmente as avaliações dos nossos aplicativos na internet, vocês vão ver o volume de avaliações que nós temos. O volume de avaliações é proporcional ao volume de utilizações, de acessos, tá? Então, quero fechar com vocês agradecendo muito a participação de todos, agradecendo aos meus parceiros aqui que seguraram a barra, respondendo todas as dúvidas. O que a gente não respondeu, a gente vai responder por e-mail. Me desculpem se eu falo muito rápido, eu sou manezinha da ilha, então eu falo rápido mesmo, né? Aquela cultura soriana, me desculpem. Mas essa apresentação vai ser gravada, vai estar gravada, né? Vocês vão poder ter acesso depois a esses materiais que nós fizemos. E eu desejo que vocês consigam aplicar todas as boas práticas que eu passei aqui e que possam depois me devolver algumas sugestões de boas práticas também. Vamos construir isso junto, né? Vamos compartilhar conhecimento. Ok? Muito obrigada a todos. Fiquei muito feliz com esse momento final aqui do sorteio. Gostei bastante da alegria de vocês. E espero que a gente consiga realmente evoluir essa plataforma para ficar a melhor para vocês, tá? Vamos continuar trabalhando para isso. Um beijão no coração de todos. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.